Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula aqui do Estudaê, né? Um projeto do Governo do Estado do Maranhão com a Secretaria de Estado da Educação. Estamos com mais uma aula de Biologia aqui para a nossa terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Ludmila Furtado e os convido novamente para participar dessa aula. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os princípios básicos de genética, né? Talvez um conteúdo que assuste mais os nossos estudantes, mas a gente vem trabalhando desde o início dessas aulas com conceitos básicos da genética, tá? A gente tem trabalhado desde o princípio bem detalhadamente, né, bem devagar com relação aos principais conteúdos, né, que são base para a genética, como células, tipos de célula, o núcleo celular, né, o material genético. Então, se você perdeu alguma aula ou se você tem dúvida, né, sobre alguns desses conceitos, é importante que você volte, né, assista novamente às nossas aulas, tá? Faça exercícios, né, não só os exercícios que a gente coloca aqui nas nossas aulas, mas treine, né? Tire dúvidas também, tá bom? E aí isso vai contribuindo com o passar do tempo, né? Com a tendência dos nossos conteúdos é ficar cada vez mais um pouquinho complexo, mas a gente está aqui para auxiliá-los e para ajudá-los, né? Então hoje a gente vai trabalhar com os conceitos da genética, né? É muito importante que vocês consigam assimilar, tá, esses conceitos. A gente vai falar um pouquinho do que é herança genética, a gente vai falar sobre cromossomos novamente. Na verdade, a gente já tem falado de cromossomos desde a nossa primeira aula aqui, né, da terceira série do ensino médio. A gente vai falar de gene, vai falar de genes alelos, de alelos homozigotos, de alelos heterozigotos, tá? E também o que é genótipo e o que é fenótipo, né? Então, são conceitos básicos que vocês vão observar sempre na genética, quando a gente começar a trabalhar genética, quando a gente começar a estudar realmente a parte de genética, né? Que na verdade já começamos, quando a gente começa a falar de célula, a gente já começa a trabalhar com conteúdo de genética, né? Não só de citologia, mas também a gente fala um pouquinho de genética. E é importante que vocês tenham esses conceitos bem basados, tá? Na cabecinha de vocês, para que vocês consigam ter um processo aí de ensino-aprendizagem exitoso. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar então sobre Gregor Mendel, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Mendel. Mendel foi um cientista, tá? Do século XIX, né? Não é tão antigo assim, até porque a genética não é uma área tão antiga, né? Ela é uma ciência que é considerada novinha, né? Com relação às demais ciências. E ela foi primeiramente estudada, né? Mendel é considerado o pai da genética, né? Até hoje. E foi ele que deu ali os primeiros passos, né, para o estudo dessa área que é tão bonita, né? E é tão importante para a análise e para o estudo de todos os seres vivos, né? Não só dos seres humanos, claramente, né? Mas de todos os seres vivos, né? Foi a partir da herança genética, da descoberta da genética, que a gente hoje, né, com tecnologias avançadas, que não tinham na época de Mendel, claramente, mas com as tecnologias de hoje a gente consegue ter um auxílio muito grande, né, da genética com relação a várias áreas, né, tanto da saúde, desenvolvimento de biotécnicas e por aí vai. Então, Gregor Mendel, pessoal, como vocês podem ver aí no slide, ele é o pai, né, da genética, e ele descobriu que essa herança genética ela era passada de pai para filho, né? Ela passada de gerações em gerações. Então, existia alguma estrutura dentro da célula que era responsável por transmitir essas características, né? Essas características que passavam de pai para filho. Então, a herança genética nada mais é do que isso, pessoal. São as características que são herdadas, né? As características hereditárias que são passadas de geração para geração. Então, é a transmissão dos genes, né? A transmissão desse material genético, a transmissão é hereditária, né? Então, a genética, ela estuda isso, essa herança genética, né? É um dos principais objetivos da genética. E essa transmissão, pessoal, de características, né? Essa transmissão que é hereditária, ela é passada a partir do que a gente chama de genes, né? Genes nada mais é do que o material genético, um pedaço do DNA, um pedaço do material genético ali da célula, né? No caso, é um pedaço específico que vai ativar, que vai caracterizar alguma morfologia, alguma característica daquele ser vivo. Por exemplo,
a cor dos olhos, né? A cor dos olhos é uma característica hereditária, né, que é passada de geração para geração, a partir de um gene específico, de um pedaço do DNA, né, de um pedaço do material genético que foi ali ativado, tá? Então, de maneira bem simples e bem objetiva, esse é o conceito de herança gênica, tá, pessoal? E a gente tem como pai da genética Gregor Mendel, que já fala mais na frente sobre os estudos de Mendel, tá? No século XIX. Então, pessoal, a partir dos cromossomos, como a gente pode ver aí nos slides, né? Que a gente falou bastante dos cromossomos nos slides passados, a gente tem então o estudo, né? Dessas características, o estudo desse material genético, né? E a gente tem então a formação desses cromossomos, né? Que são importantes ali no processo de divisão celular, como a gente falou na aula passada, tanto da mitose como da meiose. E os cromossomos, pessoal, nada mais são do que moléculas de DNA bastante condensado. A gente falou bastante sobre isso, né? Nas aulas passadas. E esses cromossomos, essa condensação exagerada do material genético, faz com que a gente tenha a possibilidade de estudar, né, esses cromossomos através do que a gente chama de cariótipo, né? E também, como por exemplo, a gente consegue também estudar hoje em dia a transmissão gênica, né, dessas características, né? Estudar esse gene de forma mais específica através da biologia molecular e de várias biotécnicas que hoje já estão muito avançadas para utilizar para o estudo, né, tanto de material genético, de DNA, de RNA e também de proteínas. Então, falando especificamente do cromossomo, o cromossomo, ele nada mais é do que o material genético, né? Só que muito enrolado, muito condensado em proteínas, tá? Formando então o que a gente chama de cromossomos, que podem ser homólogos, né? Formando então cromátides irmãs e formando também, no caso, como a gente pode ver na figura, os cromossomos homólogos, que nada mais são do que cromossomos que ficam um do ladinho do outro, tá? E as cromátides irmãs, relembrando que é a perninha de cada cromossomo, tá? Cada um desses cromossomos, né, a gente pode ver ali, ó, na imagem, deixa eu anotar aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, ó. Nesse par de cromossomos, né, nós temos cromossomos homólogos, correto? Mas em cada cromossomo desse, a gente tem as cromátides irmãs, né? A perninha, uma perninha e outra perninha. Então, aqui nós temos 2 cromossomos homólogos e aqui nós temos um cromossomo duplicado formado por cromátides irmãs, tá? É importante a gente relembrar essas características, tá? E lá no final do nosso cariótipo, a gente tem a identificação, né? Se esse ser vivo, se esse indivíduo, ele é macho ou se ele é fêmea. No caso aqui da imagem, a gente tem novamente um ser, um indivíduo, né, macho, por ter o cromossomo Y, né, que também faz parte da identificação do cariótipo. Favorece com que a gente identifique esses seres vivos, tá? Então, novamente, falando o que é um gene, pessoal. Como eu falei anteriormente, um gene nada mais é do que uma parte desse material genético, né? Então, lembrando lá, o DNA, ele é de fita dupla, ele é unido, né? Essas duas fitas são unidas através de pontes de hidrogênio, né? E esse DNA, ele é enovelado em proteínas, condensando, né, formando então a cromatina, como a gente pode ver na figura, né, e a condensação ainda maior dessas cromatinas formam então o que a gente chama do cromossomo condensado, né, e esses cromossomos estão então dentro do núcleo da célula eucariótica, tá? Então o gene, pessoal, ele é um pedaço desse DNA. O gene é um conjunto, né, de bases nitrogenadas, já que o DNA, lembrando a nossa aula anterior, né, o DNA, ele é um conjunto de bases nitrogenadas, né? É um conjunto de bases nitrogenadas que produzem proteína. Lembrando, pessoal, só para a gente relembrar aqui, o DNA, ele é uma estrutura que é formada por nucleotídeos, né? O nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, um açúcar e pelas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas do DNA podem ser 4, a adenina, timina, citosina e guanina. Então, o gene nada mais é do que o conjunto dessas bases nitrogenadas. É um conjunto de adenina, timina, citosina e guanina. E esse conjunto, né, ele pode ser ativado ou não. Então, a organização desses conjuntos de bases nitrogenadas
forma um gene que tem uma função específica. Como eu falei no início da nossa aula, né? A cor dos olhos, por exemplo. Para identificar a cor dos olhos, o gene de cor dos olhos, ele é específico para essa função. Então, ele tem uma organização de bases nitrogenadas específicas para desempenhar essa função. Então, quando é ativado, essas bases nitrogenadas desempenham essa função, tá? Isso foi só um exemplo básico para vocês entenderem como é que o que é um gene e como é que ocorre essa característica de cada gene, tá? O gene, ele identifica características do ser vivo, tá? Cada gene, cada pedacinho do DNA, tá? Então, seguindo aqui na nossa aula, pessoal, de forma mais específica, nós temos, então, a formação do cromossomo, né? Como eu falei anteriormente para vocês. Dentro desse cromossomo, nós temos o DNA, que ele está todo enovelado, né? Todo condensado, formando esse cromossomo. E dentro desse DNA, nós temos o gene, que é aquele conjunto de bases nitrogenadas que vai gerar uma característica, né? Que vai ativar uma característica no indivíduo. E, além disso, pessoal, nós temos os genes que a gente chama de gene alelo. O que é um gene alelo? O gene alelo, pessoal, é o mesmo conjunto de gene que está em locos de cromossomos homólogos. O que é um loco, professora? O loco, pessoal, nada mais é do que um local. Por exemplo, olhando aqui para a imagem, a gente consegue entender melhor. O gene alelo tá aqui, ó. A cor do olho, como eu falei para vocês, é um exemplo, tá? Do gene alelo, tá? Então, esse gene bem aqui, que está na cabecinha, na perninha desse cromossomo homólogo, tá? Esse é um outro cromossomo homólogo, que está um do ladinho do outro. Esse pedacinho aqui desse cromossomo, que é DNA, ele é um gene, tá? Ele está nesse loco. Já no outro cromossomo homólogo, que está pareado com ele também tem esse mesmo gene, tá? Que está nesse loco e também também caracteriza a cor do olho, tá? A mesma coisa, por exemplo, o tipo sanguíneo. Já nessa parte da perninha desse cromossomo homólogo, a gente tem essa característica, vai desempenhar o tipo sanguíneo daquele indivíduo. E no seu cromossomo homólogo, a mesma coisa. Isso é interessante, pessoal, quando a gente lembra que um cromossomo, ele veio do pai, né, de um gameta masculino, e o outro cromossomo, pessoal, veio de um gameta feminino, né, veio da mãe. Então, quando a gente junta esses cromossomos, que eles ficam homólogos, pareado um no outro, a gente tem a junção desses genes, que a gente chama de gene alelo, né. Aqui, por exemplo, a gente colocou o crescimento, né, e aqui a cor do cabelo. Então, cada um desses pedacinhos coloridos de cada cromossomo homólogo, pessoal, é um exemplo de gene alelo. Esse gene aqui é alelo a esse, tá? Esse gene aqui, rosinha, é um gene alelo a esse outro gene rosinha e assim sucessivamente. Lembrando que os genes alelos estão em locos de cromossomos homólogos, tá? Estão em locos de cromossomos que estão pareados um do lado do outro, tá? Aqui, pessoal, a gente está só aumentando quando a gente estuda o cariótipo. Então, a gente pegou um exemplo desse cromossomo aqui, que está na 5ª posição, tá? E ampliou, dando exemplos desses genes que caracterizam essas características, né? Que definem essas características no exemplo que a gente deu, tá? Esse exemplo hipotético. Então, isso são genes alelos. Genes alelos nada mais são do que o mesmo conjunto de genes, tá? No mesmo local em cromossomos homólogos, em cromossomos que são diferentes, mas eles estão pareados, eles são cromossomos homólogos, sendo que ele veio da célula materna e o outro veio da célula paterna, tá? Então, aqui, a partir disso, a gente consegue, pessoal, entender o que é homozigose e heterozigose. É muito importante que vocês identifiquem esse conceito e essa diferença. Então, o que são genes alelos homozigotos? O que são genes alelos heterozigotos? A gente já entendeu que gene é uma parte do DNA que caracteriza, né, que define uma característica, né, como, por exemplo, a cor dos olhos, tá? E a gente já observou também que existem genes alelos. O que são genes alelos? É o mesmo conjunto de genes, só que eles estão em cromossomos diferentes. Eles estão no mesmo local, né, no cromossomo, só que em cromossomos diferentes, como a gente pode ver novamente aqui no exemplo, né? Em verdinho, a gente tem a característica, como, por exemplo, novamente, a cor
dos olhos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama, agora a gente vai chamar, caracterizar de uma forma mais didática, né? Isso aqui a gente explana para vocês para ficar de uma forma mais didática, tá? Então, a gente tem os alelos, né? Que pode ser chamado de A, aqui e aqui. Tranquilo aqui? Mas eu poderia chamar de B? Poderia. Isso aqui, pessoal, caracteriza um gene alelo. Tranquilo? E aqui, pessoal, ele tá de forma maiúscula e de forma maiúscula, caracterizando o quê? A cor dos olhos. Quando a gente tem, pessoal, letras iguais na forma maiúscula ou letras iguais de forma minúscula, tá? Lembrando que isso aqui é didaticamente falando, a gente tem o que a gente chama genes alelos em homozigose. Homo, pessoal, é igual, tá? É a mesma coisa que igual. Então, o azão é igual, esse azão aqui é igual a esse azão aqui, tá? Que nos cromossomos homólogos, eles caracterizam a cor dos olhos. Já aqui, quando a gente vai para o tipo sanguíneo, a gente observa que ele referenciou essa característica como azinho e azinho. Estão iguais ou diferentes? Estão iguais. Aqui é tanto azinho quanto azinho. Então, de novo, é igual, então é homozigose. Então, genes alelos em homozigose. Mas a gente pode também referenciar quando uma característica ela precisa de referenciamento diferente. Por exemplo, quando eu tenho em um gene alelo um dominante, né, representado por uma letra maiúscula, e eu tenho um recessivo, representado por uma letra minúscula. Lembrando que os dois são alelos, tá? Genes alelos. Por quê? Porque são genes que estão no mesmo loco em cromossomos homozigotos, tá? Só que o que eu observo aqui? Que aqui, esse gene, ele é dominante. E aqui ele é recessivo. Geralmente, pessoal, o gene dominante, ele é representado pela letra maiúscula. Como a gente pode ver aqui em cima também, ó, na cor dos olhos, tá? E, geralmente, o gene recessivo, ele é representado pela letra minúscula. Como a gente pode ver aqui também, ó, na cor, no tipo sanguíneo, tá? E isso, o que quer dizer isso, professora? É que o dominante, como o nome já diz, pessoal, ele domina a característica recessiva, tá? Então, nessa situação aqui, pessoal, que a gente tem um dominante e um recessivo, a gente chama de gene alelo em heterozigose. Hétero quer dizer diferente, tá? Por isso que a gente chama de heterozigose. Então, toda vez que eu tiver um gene alelo em homozigose, eu posso ter em homozigose dominante, no caso, os dois vão ser representados por letra maiúscula, os dois vão dominar aquela característica, ou eu posso ter homozigose em letra minúscula, tá? Os dois vão ser recessivos, tá? Eles não vão ter dominância. Ou então eu posso ter em heterozigose. Eu vou ter um dominante, tá? E um recessivo. Isso aqui, no caso, é uma representação de heterozigose, de diferente. Sendo que esse aqui que está em dominância, ele vai se sobrepor ao gene recessivo. Tá, pessoal? Isso de forma bem simples, né? A gente explica a diferença de características em homozigose e características em heterozigose, tá? Então, a gente pode ver ali no slide, ó, homozigose, alelos iguais, geralmente são puros. Ele pode ser em dominância, né? No caso, se for um azão, ou ele pode ser recessivo, se for um azinho. Ambos estão em homozigose, tá? A gente chama também de alelos, como eu falei, botei ali para vocês, o alelos puros, né? Quando a gente fala de alelos puros, você já sabe que é em homozigose. Ela pode ser com dominância, né? Homozigose dominante, como azão, ou em homozigose recessiva, que é azinho. E a gente também pode ter os heterozigotos, né? Que são os alelos diferentes. A gente sempre vai ter um dominante e um recessivo. E esse heterozigoto a gente chama de híbrido, tá? Justamente por ter essa diferença. Tranquilo, pessoal?
Então, para a gente observar, pessoal, de forma mais prática, o que a gente, então, chama de fenótipo e genótipo? É justamente essa junção, pessoal, de genes, né? No caso aqui, ó, a gente chama o genótipo, é nada mais, nada menos do que o próprio gene. O estudo, pessoal, do próprio gene alelo, né? Que é, como a gente viu, ele pode estar em homozigose, quando eu tenho iguais, né? Todos em dominância, ou quando eu tenho todos recessivos, né? Homo quer dizer igual, lembrem disso, tá? E a gente pode ter o gene em heterozigose, que são diferentes, que são as linhagens híbridas, né? Aqui no caso, linhagem pura, e aqui que a gente chama linhagem híbrida. Por quê? Porque eu sempre vou ter um dominante e eu vou ter um recessivo, tá? A gente chama então de heterozigose. Então, o genótipo nada mais é, pessoal, do que um conjunto de genes alelos, né? Que desempenham certas características, que formam certas características. E já o fenótipo, pessoal, o fenótipo é a junção desse genótipo com o ambiente. Então, o ambiente, ele influencia nesse gene, ele influencia na ativação ou inativação desse gene. Então, dessa forma, eu formo um fenótipo. Então, o nosso gene, ele também é influenciado pelo meio ambiente em que ele está, tá? Então, a gente tem ativação e inativação de genes alelos, tá? Com dominância ou não, recessivos ou não, por causa do meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele influencia, sim, o nosso genótipo. Por isso que é importante a gente ter bons hábitos, viver em ambientes saudáveis, né? Porque o nosso gene, ele é influenciado pelo ambiente. É o que a gente chama de fenótipo. Essa é a diferença principal de genótipo e fenótipo, tá, pessoal? Então, a partir do que foi explanado hoje, pessoal, que acho que foi muita informação, espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido bastante, a gente vai fazer duas questões, tá? Para fixar o nosso conhecimento de hoje, falando um pouquinho sobre cromossomo, genótipo, gene alelo, tá? Homozigose e heterozigose, tá bom? Então, a primeira questão. Se um organismo apresenta dois alelos iguais em cromossomos homólogos, podemos afirmar que para um determinado caráter ele é o quê, pessoal? Se um organismo ele apresenta dois alelos iguais, né? Se ele apresenta dois alelos iguais, então ele está em quê? Ele é dominante? Eu não sei se ele é dominante. Por que eu não sei se ele é dominante? Porque ele pode ter alelos iguais sendo recessivo, né? Então aqui, ó. Por que não pode ser a letra A? Porque, além de ser dominante, eu posso ser dominante? Pode. Ele fala que é igual. Aqui é igual. É alelo dominante. Mas se eu colocar como recessivo, ele também vai ser igual, né? Então, não pode ser a nossa letra A. Letra B, recessivo? Pode. A mesma coisa. Ele pode ser recessivo? Pode. Ele está dizendo que é igual, mas ele também pode ser dominante. O dominante, os alelos também são iguais, tá? Letal. Não tem nada a ver com a nossa pergunta, né, pessoal? Em homozigose, é a resposta, né, pessoal? Se um organismo ele diz que os alelos eles são iguais em cromossomos homólogos, então ele só pode ser alelo homozigose. Por quê? Porque ele está dizendo que é igual. Aqui eu tenho uma homozigose dominante, né? Dominante. E aqui eu tenho uma homozigose recessiva. Recessiva. Tá? E heterozigose, não. Porque se fosse heterozigose, eu teria que ter dois alelos diferentes, que no caso seriam os híbridos, né? Seria um dominante e um recessivo. Então, a nossa resposta correta é a letra D, né? Então, em homozigose. Tranquilo, pessoal? Então, fazer a nossa última questão. Questão 2. Em uma questão de genética, o professor pediu para que o aluno identificasse o genótipo do organismo albino. Sabendo que o alelo é apresentado pela letra A e que o indivíduo albino é homozigoto recessivo, marque a alternativa que apresenta o genótipo desse indivíduo. Então, pessoal, duas informações aqui, ó, importantíssimas que o nosso enunciado deu. Ele disse que o alelo ele é representado pela letra A e que o indivíduo é homozigoto recessivo. Como é o homozigoto? Bora lembrar. Homozigoto ele é igual, né? Homo de igual. Então ele pode ser homozigoto dominante
ou ele pode ser homozigoto recessivo, tá? Como ele já disse aqui na questão que ele quer o recessivo, então só pode ser Azinho, Azinho, né? Então a nossa letra E, né? Se fosse, não pode ser só um, né? Porque a gente tem alelos, a gente tem um cromossomo homozigoto, né? Um cromossomo. Cadê, gente? Ele fala representando o indivíduo albino. Ele tem, aqui ele não pode ser só um, porque lembrando que a gente sempre tem os cromossomos homólogos, né? Então a gente tem que ter duas representações. Lembrando que um veio do parental, de um parental, e o outro cromossomo veio do outro parental, né? Então não pode ser nem a letra A nem a letra B. Né? A letra C não pode ser porque, pessoal, ele é homozigoto? Só que ele não é um homozigoto recessivo, ele é um homozigoto dominante. Aqui também não pode ser porque aqui não é homozigose, aqui é heterozigose. Então só pode ser a nossa letra D. D não, de letra E, né? A nossa última letra, que é a letra E, que está a homozigose recessiva. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. A gente deu início às leis de Mendel, né? E vamos dar continuidade aí com mais aulas após essa, né? E mais estudos mais aprofundados. Então, até a próxima. Tchau, tchau.